Vamos iniciar agora outro conteúdo denominado translocação de solutos orgânicos. Nós vimos que o processo fotossintético e o processo respiratório são processos que estão intimamente relacionados. O primeiro ocorre principalmente nas folhas e é responsável pela produção de açúcares dentro das plantas. Já o processo respiratório, ele ocorre em todos os órgãos e consome os açúcares que foram produzidos no processo fotossintético, ou melhor, consome parte desses açúcares, né, que uma grande parte é estocada e armazenada. Esse consumo de açúcares tem um objetivo, que é o de produzir energia na forma de ATP e também produzir esqueletos carbônicos. Esses açúcares que são produzidos nas folhas, eles precisam chegar a todos os órgãos da planta para que o processo respiratório possa acontecer. Então, agora, nesse conteúdo, nós vamos entender, nós vamos ver como ocorre esse transporte de açúcar, que é produzido no processo fotossintético das folhas, até os outros órgãos da planta, caule, raiz, zonas meristemáticas. Então, nós vamos entender como esse processo ocorre, quais são os tecidos que estão envolvidos, bem como os termos relacionados a esse transporte. No século XVII, havia evidências experimentais de que o floema era responsável por transportar substâncias que eram consideradas essenciais ao crescimento das plantas. Nessa época, Marcelo Malpighi chamou a atenção para o entumecimento que era causado no caule das árvores que sofriam o anelamento. Então, com a retirada aqui do anel da casca, ocorria um acúmulo de substâncias aqui na parte superior. Com o passar do tempo, observava-se que a raiz da planta morria e depois a planta como um todo morria também. Isso ocorria porque o anelamento ele impedia o fluxo, o transporte de fotoassimilados das folhas para os outros órgãos. E então, no caso da raiz, ela ficava impedida então de receber os açúcares. Sem os açúcares, ela não podia respirar e a respiração é essencial para que ela conseguisse manter o seu metabolismo. Dessa forma, a raiz acabava morrendo. E aí, com a morte da raiz, não era possível também ocorrer o transporte de água e de nutrientes para as outras partes da planta, principalmente ali para a parte aérea, e aí, em função disso, a planta também morria. Nós vimos então que para que a planta consiga realizar o processo fotossintético e produzir açúcares, que no caso aqui está representado pela sacarose, ela precisa então da luz do sol. Por isso que o processo é denominado de fotossíntese, né? Porque ela produz o açúcar por meio da luz solar. Os açúcares que são produzidos, eles também são denominados de solutos orgânicos. E além disso, eles também podem ser chamados de fotoassimilados, podem ser chamados também de fotossintatos e até de produtos fotossintéticos. Esses produtos, eles precisam ser translocados das partes que são responsáveis por produzi-los, principalmente as folhas, para as partes que não conseguem produzi-los, como o caule, como por exemplo as raízes. E aí, para que essa translocação ocorra, é essencial que haja disponibilidade de fotossintatos no órgão produtor, que o órgão produtor ele também utiliza os solutos orgânicos, utiliza a sacarose para realizar o seu metabolismo, para respirar, para se manter vivo. Então, ele produz para ele e em uma parte ele exporta. Né? Então, tem que ter disponibilidade no órgão produtor, disponibilidade desses fotossintatos. E, claro, precisa ter também demanda por esses fotossintatos, precisa ter órgãos que consumam esses fotossintatos, que no caso são, por exemplo, as folhas jovens, as raízes, os frutos, o caule, né? E outro elemento que é essencial é um sistema que seja eficiente para transportar
o açúcar do órgão produtor para o órgão consumidor e que interligue esses órgãos para que o transporte possa ocorrer.